E eu já mostrei que quando você tenta replicar uma carteira do IDIV, você consegue uma rentabilidade honesta, uma rentabilidade legal. Quando eu comecei a investir, eu tinha muita dúvida sobre as empresas que eu ia escolher para poder começar a estudar, se as empresas pagavam ou não dividendos. Até então eu não sabia analisar alguns indicadores. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder escolher empresas que estão de acordo com o meu perfil de investimento, que é ações pagadoras de dividendos para carteira de proventos de dividendos mensais, de construção de renda futura, para que seja uma carteira de aposentadoria, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Vamos pro vídeo? Antes da gente ir direto ao ponto aqui de saber quais ações pagam dividendos ou quais não pagam, eu gosto de investir sempre em ações que pagam dividendos, ou seja, a maior parte da minha carteira tem ações que pagam dividendos de forma trimestral, semestral, até mesmo anual, porque quando a gente analisa alguns indicadores, que é o que eu vou mostrar para vocês, esses indicadores mostram que a rentabilidade com os dividendos ela é muito superior quando você compara outros indicadores de apenas empresas que estão em crescimento, ou empresas que não pagam os dividendos. Então a gente tem aqui uns índices de referência. Olha embaixo, esse monte de risco aí, a gente vai passar um por um nesses gráficos aí, nessas cores diferentes que eu separei alguns índices específicos para a gente analisar, para você começar a ter maldade, se a ação que você está comprando, se o perfil da sua carteira vai rentabilizar mais ou vai pagar mais dividendos. A gente tem, por exemplo, o primeiro indicador básico que a gente tem que analisar se a nossa carteira está rentável, ou seja, se o investimento que você está fazendo está valendo a pena, se ele pelo menos cobre a inflação. Então, nos últimos 5 anos, a gente observa que a inflação ela aumentou ali, né, digamos assim, em termos de 31,80%. Então, se as suas aplicações financeiras gerais renderam mais do que 31% nos últimos 5 anos, quer dizer que você bateu o IPCA, que é o índice da inflação, certo? A gente tem outro também que é muito famoso, que é o Ibovespa, mais conhecido como o IBOV. O Ibovespa são as ações de maior liquidez na Bolsa de Valores negociadas. Em resumo, aquelas empresas que são mais negociadas na Bolsa de Valores. Então ele rendeu nos últimos 5 anos 39,51%. Então se suas aplicações financeiras renderam mais de 39,51% nos últimos 5 anos, você também bateu o índice Ibovespa. A gente tem um outro índice muito importante que é o IMAB. Esse IMAB é um índice da Ambima que está atrelado aos investimentos de renda fixa, tipo aquele Tesouro IPCA+, que a gente tem lá no site do Tesouro. Se você não conhece, entre no site do Tesouro direto, lá vai estar simulações, você clique, você consegue ver todos os títulos, lá tem Selic, tem IPCA+, IPCA+, juros semestrais, tem o Tesouro Renda, o Tesouro Educa+, tá tudo lá. Eu separei o IMAB que ele está relacionado com o IPCA+, certo? Então, ele também é um índice que serve para a gente relacionar os nossos rendimentos. Então, se você, nos últimos 5 anos, se as suas aplicações financeiras renderam mais de 60,25%, então você também bateu o IMAB, que é um índice importante. Então, quanto mais você vai batendo esses indicadores, mais você pode se considerar seguro com as suas aplicações e com as escolhas que você tem feito. Se a sua carteira perde muito para o Ibovespa, perde até para o IPCA, quer dizer que talvez no momento você não esteja fazendo uma escolha adequada ou uma diversificação na sua carteira. Um dado interessante, quando eu comecei a investir, eu comecei direto na renda variável em algumas ações que estavam no momento ruim. Então tive uma rentabilidade muito negativa no primeiro ano de investimento. Foi uma rentabilidade onde, se eu não estivesse estudando, eu teria desanimado de continuar investindo. Mas eu sabia que eu conseguia realocar alguns ativos, por exemplo, se você coloca renda fixa na sua carteira, você consegue melhorar a rentabilidade, porque você vai mesclando. Se você põe fundos imobiliários também, aí já segue o índice do IFIX, você consegue também tirar um pouco da curva de variação de volatilidade do Ibovespa, por exemplo. Entendeu o que eu quero dizer? Olha só, se você tem uma ação que está lá no Ibovespa, ela vai agir de acordo com as curvas, às vezes você pegou isso num momento ruim de mercado. Então, quando você vai construindo a sua carteira, é interessante você ter um pouco de renda fixa também. Isso, claro que não é uma indicação de compra nem de investimento. Eu estou apenas repassando os estudos que eu tenho feito, os estudos de todos esses livros que eu leio. Então, tudo isso
vai nos direcionando para a gente discutir aqui na nossa comunidade. Então, diversificar sua carteira entre renda fixa, fundos imobiliários e ações é um jeito de você minimizar a volatilidade das suas ações sobe e desce. Porque no conglomerado total ali, o seu indicador fica mais interessante. Que é um que eu vou te mostrar, por exemplo, eu gosto muito de analisar ele, são os indicadores do IDIV, que é o índice de dividendos. Esse indicador, olha só, se você investiu nos últimos 5 anos em empresas pagadoras de dividendos, a sua rentabilidade foi de 88,64%. Então, jogando na tela aí para você todos os indicadores agora, o que a gente tem? A gente tem, nos últimos 5 anos, um IPCA com 31,80%, o Ibovespa ganhando do IPCA com 39,51%, o Tesouro IPCA+, com 60,25% e o IDIV já com 88,64%. Viu como que é interessante quando a gente começa a comparar esses indicadores e analisar com mais critério? No início eu não sabia de nada disso, então era uma dorminha que eu trago. Todo vídeo ele tem uma dorminha de início de investimento que eu não sabia como analisar, tá? Isso aqui você pode entrar no site Mais Retorno e colocar os indicadores, incluindo, eu vou deixar um card aqui onde eu fiz um vídeo te ensinando a entrar no site Mais Retorno e analisar esses indicadores, só que eu fiz com as ações da carteira do canal, que eu também vou deixar aqui, se você quer acompanhar os vídeos da carteira do canal, onde eu invisto R$50 toda semana em ações, e tem todo um critério que eu escolhi, clica lá, acho que você vai curtir muito, tá certo? Então assim, presta atenção, falando dos índices de dividendos agora, o que a gente observa aqui? Então, se eu investir em empresas que pagam dividendos, elas tendem a render mais do que o IMAB, que é o índice IPCA+, do que o Ibovespa, do que até mesmo a inflação. E você recebe os seus proventos, recebe os dividendos, reaplica os dividendos, você consegue uma rentabilidade excelente, que é o que a gente quer para construir uma carteira previdenciária, uma carteira onde a gente vai receber dividendos no futuro suficiente para compor a nossa renda ou para fazer a totalidade da nossa renda, que é o que eu espero daqui a 15, 20 anos. Então, eu vou deixar aqui em cima também um outro vídeo que eu fiz das 6 melhores ações pagadoras de dividendos que venceram o Ibovespa sempre. Então, clica aqui que você vai ver a top 6 da minha escolha, certo? Então, o IDIV, voltando lá nesse índice, é importante, eu estou frisando esse índice de dividendos, que é um índice para você prestar atenção para quem quer construir uma carteira de pagadora de dividendos. Então, o objetivo do IDIV é ser um indicador de desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores sobre dividendos e juros sobre capital próprios, que são os JCPs. E banco paga muito a JCP. Então, essa é a característica do IDIV. E o IDIV, hoje, na data de hoje, ele é composto por 51 empresas. Já o Ibovespa, mais de 70, quase 80, eu acredito, né? Isso vai mudando trimestral, a cada 4 meses isso vai mudando. No IDIV não tem BDR e não tem empresas que estão em recuperação judicial. Então, é o índice mais acurado para quem quer investir de forma a receber proventos. Vamos ver aqui quais são todas as empresas que pagam dividendos também. Olha aqui na tela a composição gigante que eu coloquei para a gente aqui, de todas que eu selecionei lá. Para entender isso aqui, você vai entrar no site da B3. É só digitar no buscador aí, ó, composição, IDIV, B3. Ele vai te dar todas as empresas e esses números do lado são a porcentagem do peso que essas empresas estão no índice. Então, é tipo como se fosse uma carteira replicada com esses índices. Então, a gente tem lá de primeiro lugar Petro 3 e Petro 4, a gente tem Vale 3, tem Copel, tem a Gerdau, tem o Banco do Brasil, tem CEMIG, tem BB Seguridade, tem a Vivo, tem a CPLE, tem a JBS, tem a Klabin. As que eu marquei de vermelho são as da carteira do canal, tá? Só não tem a do carteira do canal aqui, a Sanepar. Mas Sanepar paga dividendos todos os anos aí, só que forma uma vez por ano. Não sei por que não entrou nessa carteira. Então a gente tem a Engie, Santander, Taesa, Gerdau, B3, a CEMIG, TRL, RPL, tem a Itaúsa, tem a Caixa Seguridade, dentre todas essa ABC, Banco ABC, tem todas essas grandes empresas aí que são pagadores de dividendos. E para que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Quando você quiser estudar uma empresa, você fala assim, eu vou escolher uma empresa para mim que paga dividendos.
Então você já vai entrar no site da B3 e já olha direto para você não ter que ficar procurando uma por uma, né? Às vezes você digita lá Azul, Oi, Magalu, você digita Cogna, digita Pets. Então são empresas que não estão dentro desse IDIV, são empresas que você vai ter que se contentar com a rentabilidade lá do Ibovespa e não do índice de dividendos. Eu já mostrei que quando você tenta replicar uma carteira do IDIV, você consegue uma rentabilidade honesta, uma rentabilidade legal, certo? Então, essas são todas as empresas pagadoras. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é o seguinte, isso aqui é um cenário de hoje para trás. Então, para frente, a gente não sabe. Então, é interessante a gente estar ligado, quando você for estudar a empresa, você analisar a política de distribuição de dividendos, e se você entra lá no site de RI, né, você digita lá assim, ó, Taesa RI. Ou já entra lá direto no site, lá tem os rendimentos da empresa, tem todos os cálculos, tem a política de pagamento de proventos, quanto que eles vão pagar, tem as datas, então você consegue já procurar a empresa certa para você errar menos e para você evitar gastar tanto tempo assim estudando em alguns ativos que nem vale a pena você olhar para esse sentido dos dividendos, sacou? Quando você vai construir uma carteira de dividendos, uma carteira de investimentos previdenciários, você vai escolher ações que pagam dividendos. Eu escolho ações que pagam dividendos de acordo com o IDIV também, que é o meu primeiro filtro. Então tá no IDIV, aí eu vou analisar a empresa com mais critério, vou ver a política de pagamento de proventos e vou ver se isso faz sentido com a minha gestão, da minha diversificação da carteira, entendeu? Quantas empresas eu tenho investido, quanto de fundo imobiliário eu tenho investido, quanto de renda fixa. Quando eu defino essas porcentagens, eu vou comprando empresas que fazem sentido para mim, a minha carteira vai se rentabilizando cada vez mais, eu pego todos os dividendos e reinvisto novamente. Isso faz a minha carteira crescer cada vez mais e eu não fico refém do Ibovespa, por exemplo. Então consigo ter uma carteira satisfatória. Vou deixar aqui um vídeo te ensinando a utilizar o Investidor 10 para colocar sua carteira de investimentos lá para você saber rebalancear ela, para você analisar de forma mais criteriosa e de um patamar mais amplo sobre as ações que você está ali na sua carteira, porque não são todas as corretoras que fornecem esses dados assim de forma clara, você tem que ficar meio que procurando, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, peço para que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, que é importante para mim, ative o sininho, tem vídeo pelo menos 3 vezes na semana, e comente aqui, quer alguma ação aqui no canal que está no IDIV para a gente poder analisar a empresa de forma mais profunda, analisar dividendos, analisar rentabilidade, fazer a análise do RI todo completo ali. Comente aqui se você quer uma ação. E para finalizar, eu vou deixar aqui uma playlist, um vídeo, para você desfrutar de mais conteúdos do canal. E eu te vejo quando? Lá no próximo vídeo.